Bom dia, que Jesus abençoe você nessa manhã. Há uma história aqui no livro de Lucas, onde Jesus entra no barco de Pedro. E ali do barco de Pedro, onde Jesus tomou emprestado, Jesus prega a uma multidão. E a gente percebe que Jesus, no nosso barco, é uma bênção para mim e também para outras pessoas que nos rodeiam, né? Eu vou ler essa história para vocês, está aqui em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simeão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompia-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Veja, essa história relata que Pedro, seu irmão e outros pescadores havia passado a noite pescando naquele mar, mas naquele dia eles não apanharam nada. Agora imagine a frustração, né? Pedro, que vivia da pesca, que sustentava a sua família com a pesca, e naquele dia ele não apanhou nada, nenhum peixe sequer. Ele estava ali na praia, lavando ali as suas redes, limpando o barco, né? Talvez frustrado ali, irado, né? Com a falta de peixe, e Jesus chega e pede que para entrar no barco dele. Jesus queria usar o barco dele para pregar à multidão. E Pedro então permite. Pedro não diz não. Sabe, aqui há uma lição aqui. Nós nunca devemos falar não para Jesus. O barco aqui ele pode representar a nossa casa, né? A nossa vida. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus está convidando a entrar em nossa casa. Tudo que nós precisamos fazer é permitir que Jesus entre. Talvez aquilo não seja um dia bom, como naquele dia não foi um dia bom para Pedro, como eu disse, talvez ele estava ali frustrado, mas a presença de Jesus no barco dele tirou toda aquela frustração, né? As palavras que Jesus estava falando ali à multidão foi tocando no coração dele, a ponto de que quando Jesus disse para Pedro: Pedro, lança suas redes, o mar está alto, vamos ali mais um pouco à frente, lança a tua rede, a ponto de Pedro crer nas palavras de Cristo. Pedro disse: Senhor, nós não apanhamos nada, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Ele está dizendo: eu vou crer na tua palavra. E Pedro lançou a rede, veio uma grande quantidade de peixe que ele teve de pedir ajuda. Então, como eu disse aqui no início, né? Jesus no nosso barco é bênção para mim, que permiti que ele entrasse no meu barco, e bênção para as outras pessoas. Naquele dia, naquele momento, Jesus usou Pedro como instrumento, ou o barco de Pedro como instrumento para alcançar a multidão. Então, Deus conta com a gente para alcançar outras pessoas. Deus quer que nós sejamos instrumento dele. Então, tudo que Deus quer é que nós cooperamos com ele para alcançar outras pessoas. Até para que seja uma bênção na nossa vida. Então, nós precisamos cooperar com Deus nesse sentido também. Por exemplo, quando Jesus disse para Pedro, né, lançai as vossas redes, Pedro cooperou no sentido de lançar as redes.
Se Pedro tivesse negado, falou, Senhor, eu não vou fazer isso, eu não vou é, passar por uma outra frustração, porque não apanhamos nada. E de dia é mais difícil ainda. E pior ainda, o mar está alto. Aí que nós não vamos pegar nada. Mas Pedro não. Pedro, ele creu nas palavras de Cristo, né? E lançou as redes, ou seja, ele cooperou para que o milagre acontecesse na vida dele. Deus quer operar milagre na nossa vida e nós precisamos cooperar com Deus. Em que sentido? Obedecendo, fazendo a vontade dele, né? Às vezes Deus quer abençoar a você, por exemplo, com um emprego bom, excelente, né? E Deus toca em você para sair naquele dia, para entregar um currículo, você fala, não vou. Já entreguei tanto currículo, não vou hoje mais não. E você fica, você deixou de cooperar com Deus que ia abençoar você naquele dia. Então, quando Deus falar com você, quando Deus tocar em você, obedeça, né? E nunca se esqueça, viu? Você é o instrumento de Deus aqui nessa terra. Deus quer entrar no seu barco, na sua casa, para ser uma bênção para você e para as outras pessoas, tá bem? Que Deus abençoe você, nunca se esqueça, Ele te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora, né? Então fica em paz, fica tranquilo, é porque Deus Ele está cuidando de nós. Um forte abraço, nunca se esqueça de dar um like aí, compartilhe essa mensagem também para que possa ser uma bênção para o outro. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Forte abraço.